Olá! Se você não fizer a sua parte agindo de forma ecologicamente correta, o mundo estará ameaçado. É mais ou menos essa a síntese das mensagens que recebemos todos os dias, principalmente depois dos resultados pouco otimistas da Conferência Rio+20, onde faltou um compromisso mais forte dos governos que assinaram a declaração final. A cada tempestade ou desastre ambiental aumenta a preocupação. Mas alguns cientistas começam a questionar as influências meramente humanas nos distúrbios climáticos. Poderiam ser ciclos inevitáveis do planeta, já ocorridos inclusive em outras épocas. De toda forma, como ficaria o futuro do ser humano que vive no planeta Terra? Seria mesmo necessário fazer alguma coisa para não enfrentarmos um clima perigoso para a vida humana aqui na Terra? E com qual urgência? Essas as questões que vamos debater hoje com os nossos especialistas convidados. Valdo da Silva Marques, doutor em meteorologia com pós-doutorado no exterior, foi chefe do Departamento de Meteorologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, onde está implantando o programa de mestrado. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Meteorologia e atualmente é o diretor regional da entidade para o Rio de Janeiro. Foi a própria Sociedade Brasileira de Meteorologia, a SBMet, quem sugeriu esse debate para o Conselho Editorial de Cientistas do Tome Ciência. Por sinal, é bom que você tome ciência que em nosso programa as sociedades vinculadas à SBPC é que sugerem os assuntos e um Conselho Editorial faz a escolha final, ajudando a indicar convidados. Mas a partir de agora, vamos permitir que você também faça as suas sugestões. Anote aí então, ideias@tomeciencia.com.br. Repetindo para você gravar aí, ideias@tomeciencia.com.br. Vamos agora ao Henrique Gomes de Paiva Lins de Barros, pesquisador biofísico e titular lá do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, tem doutorado em física atômica. Se dedica ao estudo da resposta magnética de micro-organismos e sempre se preocupou com a divulgação científica. Tanto que é colaborador do Tome Ciência desde o início, lá em 1987, século passado. É dos mais antigos integrantes do nosso Conselho Editorial. Já dirigiu o Museu de Astronomia e Ciências Afins, foi curador de exposições científicas e produziu vários filmes e livros. É um dos maiores estudiosos de Santos Dumont no Brasil, por exemplo. E acaba de lançar pela editora da Fiocruz o livro Biodiversidade e Renovação da Vida, que eu tenho até aqui na minha mão. José Antônio Marengo Orsini, físico, com um doutorado em meteorologia, fez também pós-doutorado, só que na NASA, e especializou-se em modelagem climática. Foi coordenador científico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde é professor da pós-graduação e chefe do Centro de Ciência Terrestre. Membro de vários painéis internacionais das Nações Unidas, integra o Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Em agosto de 2012, coordenou um encontro internacional no Brasil para discutir as conclusões do relatório especial sobre a gestão dos riscos extremos e dos desastres, que foi elaborado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Agora, Roberto Scheffer, um dos integrantes brasileiros do IPCC das Nações Unidas, desde 1998. É vice-coordenador do Programa de Planejamento Energético da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, a COP, da UFRJ. Tem pós-doutorado em Economia de Tecnologia também no exterior e foi do Conselho Consultivo do Projeto de Aceleração de Tecnologias Inovadoras de Energia na Agência Internacional de Energia. Em 2012, recebeu o prêmio Green Best em reconhecimento às suas iniciativas pelo desenvolvimento do mercado sustentável no Brasil. Bem, eu vou começar logo pelo fim. Existe um risco de fim do mundo? Quem se habilita a dar o chute inicial? Valdo? Vamos lá, Valdo. Vamos lá para o chute inicial. Não, bom, eu, na minha opinião, não acredito no fim do mundo provocado pelas mudanças climáticas. Por quê? Porque a reconstituição do clima do passado mostra que, por exemplo, a temperatura da Terra é cíclica.
Se nós pegarmos, por exemplo, o último 1 milhão de anos, nota-se que de 100 em 100 mil anos, nós temos uma temperatura mais alta e uma temperatura mais baixa, um glacial e um interglacial. Então, isso demonstra que, pelo menos no último 1 milhão de anos, nós tivemos um ponto de equilíbrio. Evidentemente que tivemos condições, períodos em que a temperatura subiu muito e outros períodos que a temperatura desceu muito. É uma questão de escala de tempo. Se nós pegarmos agora o último século, a partir do século passado, nós verificamos o seguinte: no início do século, nós tivemos a menor temperatura da Terra. E essa temperatura foi crescendo até em torno de 1940, que atingiu um pico, quase se estabilizou e começou a decrescer até a década de 70. Durante 30 anos a temperatura decresceu. Eu faço até um paralelo, que quando eu comecei a estudar meteorologia, fazendo o doutorado, a grande preocupação era o do resfriamento da Terra, né? Havia muitos que previam uma catástrofe pelo resfriamento da Terra. Eis que, na década de 70, a temperatura começou a subir e todo mundo ficou muito satisfeito com aquilo. Só que agora já se preocupa. E agora já se preocupa porque está sendo excessivo. Né? E esse ponto de retorno, né, não tem-se uma visualização disso. Os modelos climáticos ainda não estão mostrando. Aí eu acho que isso. Quando eu brinquei, né, o fim do mundo e tal, evidentemente o mundo em si pode não acabar. O que nós estamos aqui brincando e tratando como fim do mundo é o fim da raça humana, do homem sobre a Terra. De onde você acha que vem esse troço de que o mundo vai acabar, Henrique? O mundo vai acabar. Eu vou voltar um pouco, né? No ano 1000, quando completou o primeiro milênio, achava-se também que o mundo ia acabar. Né? Pelo menos a sociedade europeia era o final do mundo. Houve pânico, houve relatos assim de pessoas que ou se suicidavam, ou entravam para mosteiros para salvar a alma, ou então caíam na farra para aproveitar o final do mundo. Né? Eu acho que isso é um pouco da sociedade, essa ideia de que as coisas são derradeiras. Eu concordo plenamente com o que o Valdo falou. O fato de que você tem ciclos, esses ciclos são compreendidos de certa maneira. O problema é que, para um pesquisador, para um cientista, uma pessoa dentro do meio acadêmico, quando você fala de um ciclo, de um modelo, a gente entende a dimensão desse modelo. Quando isso chega à sociedade através de jornais e de uma mídia, muitas vezes chega de maneira de pânico e instaura o medo da sociedade. O medo é fácil de ser instaurado e excelente para controle da sociedade. E aí realmente fica um clima, né? Se eu não fizer isso, o mundo vai acabar. Eu tenho medo, eu tenho que consumir tal coisa. Mas, de qualquer maneira, fala-se, aí eu vou recorrer ao Marengo, que o máximo seria 2 graus acima durante um bom tempo, que haveria riscos reais de haver uma influência humana esquentando mais pelas emissões de carbono. Até que ponto o papel do... Bom, como o Dr. Valdo mencionou, o aquecimento global é um processo natural. Já aconteceu, continuará acontecendo. O papel das atividades humanas não é ligado a produzir o aquecimento, é a piorar o aquecimento. Então, se vocês observam, os últimos 20 anos têm sido os más quentes e também aqueles que mostram os maiores extremos. Não significa que os extremos, como o furacão, agora a tempestade tropical Isaac, nos Estados Unidos. Mas o que dá para mostrar é que o ser humano não produz aquecimento. O ser humano não produz a mudança climática. O ser humano ajuda a acelerar o aquecimento. Mas na escala de tempo, a escala de tempo de mudança climática, na escala de tempo dos dados meteorológicos, 100, 200 anos, isso é o que nós chamamos de mudança climática. Os 100, 200 anos que é nosso tempo de vida e o qual nós queremos viver bem e nós não queremos uma atmosfera muito quente. Por isso que aparecem as medidas de adaptação. Mas no longo prazo, milhões de anos, nosso tempo de vida é irrelevante. Os modelos mostram, os dados mostram o aquecimento, os modelos projetam aquecimento, mas muitas vezes é importante saber o que está acontecendo no presente. Isso é o mais importante. Um dos vilões dessa história, quando a gente fala de carbono, está exatamente na especialidade do Roberto da questão da energia, né? A energia sempre carburando elementos fósseis, carvão, e não era assim, a Revolução Industrial trouxe. Qual é a sua visão sobre isso que a gente está conversando no primeiro bloco? Falar que o mundo vai acabar, vamos dizer, é um mau uso da palavra. Quer dizer, o que vai acontecer
a maneira com que o ser humano aprendeu a lidar com o mundo vai ser diferente. Quer dizer, a nossa preocupação não é com o fim do mundo, mas é com o impacto do aquecimento global que está ocorrendo sobre a agricultura, sobre ocupações costeiras, já visto que haverá uma elevação e já está havendo de nível dos oceanos, quer dizer, qual é o impacto disso sobre saúde humana? Quer dizer, é de se imaginar, e já estamos vendo isso, regiões onde antes você não tinha, por exemplo, doenças tropicais, pelo aumento da temperatura, você começa a ter malária, dengue chegando a lugares antes impensados. Então, o que acontece é a sociedade humana não está preparada para lidar na velocidade que a mudança está ocorrendo com esse novo fato, que é o fato de a temperatura estar aquecendo. Qual a razão disso? É como você falou muito bem. Quer dizer, há, vamos dizer, as chamadas emissões de gás de efeito estufa, há uma longa lista de gases, e o mais importante desses gases é o CO2, o dióxido de carbono, basicamente advindo da queima de combustíveis fósseis. Então, hoje, se você tirar uma fotografia do mundo, grosso modo, 80% das emissões de gás de efeito estufa estão ligados ao setor de energia. O que é isso? Queima de petróleo, queima de gás natural, queima de carvão, e há, felizmente, de maneira reduzida cada vez mais, também ligado à questão de desmatamento, que é um problema típico de país em desenvolvimento. Então, resumindo a história, quer dizer, o homem está queimando combustível fóssil, você está produzindo emissão de gás de efeito estufa, a temperatura da Terra está aquecendo, que não é uma novidade, mas é uma novidade essas temperaturas se acelerar tão rapidamente em tão pouco tempo. E a sociedade tem que, de alguma maneira, se adaptar a isso. Bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Quando voltarmos, nós vamos começar a ver que medidas são possíveis, o que é que está sendo feito no mundo, especialmente a questão, um balançozinho aí da Rio+20. Até já, voltamos já já.